Boa noite a todos. Convido a abrirmos as nossas Bíblias em 1 João capítulo 2. Primeira João capítulo 2, nós vamos ler o texto que temos considerado ao longo da semana, né, como tema, né? Primeira João 2, a partir do verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e a meditação dela nos nossos corações. Gostaria, antes de começar a analisar o texto, né, dizer que esses dias foram dias intensos, né? Bastantes reuniões, atividades, compromissos, né? Muitas reflexões diferentes, né? Mas nós devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele permitiu, né? É bonito, é agradável ver jovens, né, sendo usados na obra de Deus, jovens sendo escalados, cumprindo a sua escala, né? Trazendo estudos profundos da palavra de Deus, né? Isso tudo nos traz alegria, enche o nosso coração de satisfação, né? Eu já estou chegando na maioridade, né? Hoje eu estou precisando de pintar o cabelo, ou refazer o cabelo, né? Mas nós somos gratos a Deus por isso, né? De ver jovens aqui apresentando um estudo rico da palavra de Deus, com citações, com afirmações da palavra de Deus que tocam os nossos corações, que nos encorajam, né? Isso tudo nós devemos ser gratos a Deus por isso, né? Também nessa semana, os meninos aí da parte do som, né, conseguiram fazer o seu trabalho com gravações, né? Eu, eu e minha esposa, a gente trabalha presencial em Belo Horizonte no início da semana, mas pude acompanhar a segunda-feira, terça-feira de casa, né? Inclusive os hinos, as orações, né? O meu sogro, o Elias, está lá em Fortaleza, conseguiu assistir reuniões lá de Fortaleza. A gente percebe claramente como as ferramentas que nós dispomos, né, podem ser utilizadas para abençoar o povo de Deus onde quer que ele esteja, né? E nós somos gratos a Deus por isso, né? Aqui nessa semana a gente ouviu falar de diversos exemplos, né? Sansão, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias, Timóteo, Gideão, né? Jovens trouxeram nas suas reflexões, né, exemplos de homens como nós, de pessoas que enfrentaram desafios na sua vida, né? Tiveram momentos de alto e de baixo, né? Tiveram progressos, tiveram retrocessos, tiveram problemas graves, crises, escorregões, tragédias, né? Vivenciaram medo, incerteza, né? Insegurança, mas que venceram, e venceram pela fé, e venceram para a glória de Deus, né? E hoje, séculos e séculos depois, nós estamos aqui contemplando o registro das suas vidas, ouvindo acerca deles e extraindo aplicações espirituais que são necessárias para o nosso caminhar aqui nessa vida, né? Então nós somos gratos a Deus por tudo isso, né? Assim, é alimento fértil, né? Que nos abastece, que nos encoraja, que nos faz avançar, né? Os irmãos bem sabem que estamos vivendo dias difíceis, né? Eu falo pela minha família, mas era da vontade do meu pai, né? Essa conferência, né? Relutei um pouco em aceitar, né? Devido à partida dele, né?
mas considerando aquilo que ele queria, né? E desejava, os irmãos sabem disso, né? Falei assim, não, vamos então em frente, né? E eu gostaria de convidar os irmãos aqui para refletir acerca de uma palavra do texto que nós lemos aqui, mas que é bem viva nos escritos de João, que é a palavra vencer. Nós lemos aqui em 1 João capítulo 2, essa palavra conjugada, né? Pelo menos 2 vezes, uma variação dela, né? No verso 13 e no verso 14, né? Porque tendes vencido o maligno. Então, é nessa palavra que eu gostaria de tratar. Nós vivemos tempos em que a palavra de Deus tem sido distorcida, tem sido utilizada de modo particular, com interesse que não o interesse original de Deus, revelado aos seus servos pelo Espírito Santo, né? As pessoas aplicam a palavra de Deus hoje, ou partes dela, ou adaptações dela, a seus próprios interesses, né? E a palavra vencer nas Escrituras é uma delas, né? Nós ouvimos nos arraiais ditos evangélicos, né? As pessoas que dizem estar reunidas em torno da palavra de Deus, né? Absurdos relacionados a esse conceito na palavra de Deus, né? O conceito de vencer, né? As pessoas associam isso com coisas triviais da vida, ou com objetivos particulares que não agradam a Deus ou que não enaltecem a pessoa do nosso Deus, nem glorificam a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São tempos estranhos, né? Em que a palavra de Deus é torcida. A palavra de Deus ela é mudada à força, né? A fim de extorquir, a fim de roubar, a fim de tirar daquele coração desesperançoso, né? Que está atrás de uma bênção da parte de Deus, né? Um benefício que é estranho a tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus. Eu moro em Belo Horizonte, irmãos, e eu posso dizer para vocês, né? É um negócio. Infelizmente, a questão do evangelicalismo tornou-se um negócio. E muitos estão trabalhando nesse negócio, totalmente avessos àquilo que a palavra de Deus diz, né? A fim de prejudicar, a fim de roubar, a fim de matar e destruir. Conforme é o propósito do diabo, o inimigo das nossas almas, né? Do maligno, como nós temos lido aqui. Mas se nós pegarmos o apóstolo João, né? E os seus escritos, nós vamos ver que talvez ele seja o que mais utiliza a palavra vencer, né? Nessa carta aqui, ele enfatiza essa ideia de vencer aqui nesses 2 versos que lemos, né? E também no capítulo 5, João volta a repetir essa ideia, essa expressão, né? 1 João capítulo 5, verso 4 e 5. Ele diz aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, João, ele aparenta potencializar essa ideia, né, de vencer, de vitória, né? E se seguirmos aqui, também na segunda carta, apesar da palavra não estar bem clara, ele fala de um embate entre os servos de Deus e os enganadores que têm saído pelo mundo, né? Então traz também essa ideia de vencer, de combater, né? De lutar, no verso 7 da segunda carta. E também na terceira carta, quando João fala acerca de Gaio e acerca de Diótrefes, né? Ele falando acerca daquele comportamento inadequado de Diótrefes, que era um homem ambicioso, né? Ele fala que os crentes deveriam viver e praticar bom testemunho, né? Fazer boas obras, né? Porque isso atestava que eles procediam de Deus, né? E se afastar de todo o mal que era proposto por aquele homem de comportamento inadequado, né? Se voltarmos ao Evangelho, né, escrito por João, no capítulo 16, nós vemos João registrando
aquela afirmação poderosa de nosso Senhor Jesus, Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, João teve o privilégio de testemunhar e, inspirado pelo Espírito Santo, registrar essa afirmação poderosa de nosso Senhor Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Desculpa. O dirigente passou cola no copo aqui, viu? E também no livro de Apocalipse, no desfecho, né, desenrolar da revelação bíblica, João, registrando aquelas cartas endereçadas àquelas igrejas, ele menciona 7 vezes a palavra vencer ou vencedor, né? Está registrado ali na palavra de Deus entre o capítulo 2 e o capítulo 3, capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 26, capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 12 e capítulo 3, verso 21. As expressões ali são ao vencedor lhe darei, ou ao que vencer, ou àquele que vencer. Então, a gente percebe claramente no registro escrito por João, né, na Bíblia, que esse tema ele é importante, ele é potencializado, né? João tinha em mente claramente que há um conflito, há uma batalha, e que alguém sairia vencedor. E é exatamente isso que nós queremos evidenciar aqui, quando analisamos esse texto de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, e a carta de João, essa carta aqui, do primeiro capítulo ao capítulo 5, né, deixa bem claro isso, né, que realmente existem 2 grupos, né? Aquele que está unido aos vencedores, né? E aquele que está unido àqueles que são vencidos, né? E é importante enfatizarmos essa conjugação da palavra aqui, ela é importante, né? Porque tendes vencido o maligno. É importante ter sempre isso em vista, né? Porque a trajetória do crente, e muitas vezes ele é colocado contra a parede, né? Quando ele peca ou quando ele está frio espiritualmente, né? E ele acha que ele ainda não foi salvo de verdade, né? Então é importante, João, ele sabe colocar aqui, não é que ele sabe, né? O Espírito Santo o direciona a escrever propositalmente a conjugação dessa forma, né? Que o maligno fora vencido. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, né? Venceu por Cristo o maligno e venceu definitivamente, né? E isso é importante ter sempre em mente. E João escreve exatamente isso aqui em 1 João, né? Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo, ou que dizem estar em Cristo, estão próximos daqueles que estão em Cristo, mas são falsos cristãos, são mentirosos. Nunca experimentaram verdadeiramente a salvação que há disponível na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Há um embate, há uma tensão, há um conflito, há uma guerra de ordem espiritual. E essa guerra põe de lado aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão no mundo, continuam sob a escravidão do pecado e servem à sua própria concupiscência. Estão no mundo, um mundo que jaz no maligno. Aqui em 1 João capítulo 5, verso 18 e 19, já no encerrar dessa carta, João pontua de maneira definitiva, né, que o nascido de Deus não vive em pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus,
Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui a fronteira, o limiar está bem estabelecido. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A afirmação da palavra de Deus aqui não é que ele não peca, mas que não faz mais parte da sua natureza, seus princípios, seus objetivos como pessoa, pessoa na sua dimensão espiritual, viver na prática do pecado. Ele nasceu de novo. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Os demais jazem no mundo, que é direcionado, é dirigido pelo inimigo das nossas almas, o maligno. Acho que todos aqui, todos, os que já reúnem aqui com bastante tempo e os que nos visitam, os que são novos na fé, né, conseguem perceber claramente a existência desse conflito. É por causa desse conflito, dessa tensão de natureza espiritual, que nós percebemos tantas consequências nefastas, tantas mazelas, tantos resultados catastróficos que ocorrem sobre a face da Terra, sejam de ordem material, econômica, financeira e espiritual. Por causa dessa tensão que existe entre a vontade de Deus e a vontade do homem pecador, né? Nós podemos atestar, né, tantas tragédias na história da humanidade. O homem pecou e ele se entregou deliberadamente ao pecado. E agora, em sua natureza caída, ele está completamente afastado de Deus, que o rebaixou a uma condição de completa e profunda ignorância e cegueira espiritual. E há um texto na palavra de Deus que faz este diagnóstico de modo claro. É Romanos capítulo 1. Eu convido todos a lermos aqui alguns versos daquele capítulo. Romanos capítulo 1. Diz aqui na parte final do capítulo, vou ler só alguns versos, né? Verso 21. Até o verso 25 diz assim: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo falando acerca da humanidade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Veja a dureza das expressões utilizadas por Paulo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, perceba bem a dureza da afirmação da palavra de Deus. Ora, estes homens, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja a condição espiritual que o homem se colocou quando ele pecou. E pior, que ele compreende claramente a existência de Deus. Ele compreende claramente a natureza e o propósito de Deus para a humanidade.
mas ele se entrega deliberadamente a uma condição imunda. A sua disposição mental é totalmente desconfigurada, né? O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, agora ele se aproxima da própria criatura irracional, né? Troca o Criador soberano dos céus e da terra por adoração e serviço a criaturas irracionais, né? E o texto termina dizendo que eles conhecem o que será resultante desse procedimento, que virá da parte de Deus como sentença. Sabem a sentença definitiva e imperativa de Deus, de que são passíveis de morte. Não a morte física, mas a morte eterna. Não assim, mesmo assim, continuam fazendo as coisas que fazem, como também incentivam e aprovam os que assim procedem. Né? É exatamente o que nós vemos. Né? Nós vivemos o tempo da loucura. Né? Os crentes mais tradicionais, aqueles que tentam viver uma vida de santidade, são taxados aos olhos desses homens como fanáticos, como loucos, né? Como xiitas, né? Aqueles que são assim muito... Enquanto eles fazem coisas terríveis, né? Se ajoelham diante de criaturas inanimadas, né? Coisas que nem existem, né? Tem comportamento animalesco, né? A gente percebe claramente como o homem ele se encontra em total condição de desespero, né? Há poucos dias um rapaz matou sua mãe lá em Belo Horizonte por causa de dívida de casa de aposta digital, né? Como a gente percebe, os valores estão totalmente invertidos, né? Não estão nem de cabeça para baixo, né? Estão completamente enterrados, né? Se o homem tivesse um minuto de sensatez, ele perceberia a profundidade da podridão que ele se encontra por causa do pecado. E é importante dizer também, né, que os tempos são estranhos, né? Mesmo entre aqueles que professam servir a Deus, né, a gente percebe às vezes algum comportamento que é questionável, né? Muitos tentam poetizar a existência nesse mundo, né? Realmente nós vivemos num mundo maravilhoso, né? De coisas grandiosas, né? A, a condição de vida melhorou em muitos aspectos, né? Os homens vivem mais, a saúde melhorou, né? A nossa alimentação é mais abundante, né? Nós temos carros, nós podemos viajar, né, com carro, viagens longas, em período de tempo. Outros ainda podem viajar de avião, né, fazem viagens maravilhosas, né, roteiros turísticos fantásticos, né. A tecnologia facilitou todas as coisas, né, hoje você não precisa preparar a sua comida mais. Com um clique, uma pessoa vai lá na sua casa e te entrega a sua comida, né. Você não precisa nem de pagar ele imediatamente, né, já paga automaticamente, né, vem no final do mês, é tudo. Lá nos Estados Unidos, hoje o cara compra um carro, né? Ele não precisa nem de ir na agência. Ele compra o carro vem na casa dele, né? É, coisas assim, estrondosas, né? E muitos se deixam viver essa experiência com intensidade e se esquecem dessa tensão, desse conflito, da importância da questão espiritual, né? Não estou a dizer aqui que nós não podemos aproveitar das coisas desse mundo, né? Mas o Senhor Jesus, quando falava aos seus discípulos, em Mateus 24, ele trouxe esse tema à voga, né? Na época de Noé, os homens estavam preocupados em casar, em dar-se em casamento, em comer, em beber, né? Coisas que o próprio Deus estabeleceu, né? Mas o problema é que a vida deles se resumia a isso. Eles não estavam nem aí para o doido da arca, né? E por causa disso eles foram julgados e morreram, né? Os crentes têm que estar atentos a isso também, né? De que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais. Isso tem que ficar claro, né? Não podem ser colocadas na mesma unidade de medida
como o nosso irmão falou aqui há pouco, né, elas são tesouros maravilhosos, incomparáveis, que nós devemos cavar com toda a intensidade, a fim de obtê-los, né, e desfrutar deles para o bem da nossa vida aqui nesse mundo, né? Por isso, é importante dizer, né, que viver sem uma clara convicção desse conflito, dessa guerra espiritual, dessa batalha que existe entre aqueles que querem servir a Deus e aqueles que estão no pecado, sobre a direção do maligno, viver sem essa convicção clara é estar do lado daqueles que irão perder, não do lado daqueles que irão vencer. Deus fez esse mundo perfeito, mas o pecado o contaminou em todas as suas esferas. Se o pecado não tivesse adentrado esse mundo, imagine as condições que nós estaríamos desfrutando nesse mundo nos nossos dias, né? A natureza que conhecemos, que é bela, que é rica, que é variada, ela seria incomparavelmente superior. A qualidade de vida, né? Não haveria morte. Nós viveríamos e desfrutaríamos da presença de Deus em uma condição de total saúde, saúde plena, como nós jamais tivemos, né? Nós chegamos aos 40, 50 e começam a aparecer as dores, né? Os incômodos, a necessidade de começar a tomar alguns complementos, alguns remédios, né? Nada disso ocorreria se o pecado não tivesse entrado nesse mundo. E todo o progresso que a humanidade desfruta hoje, né, que é bem-vindo, é gostoso, nos traz bem-estar, ele seria incomparavelmente superior. O progresso na área da ciência, o progresso na área da tecnologia, né? Imaginem todos os recursos da sabedoria do homem guiados por Deus, para a glória de Deus. Que ambiente incomparável seria esse? Mas o pecado contaminou esse mundo plenamente. O homem se rebelou contra Deus e foi posto sob um jugo de total escravidão. Sim, foi feito escravo do pecado. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34. Diz assim a palavra de Deus: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Hoje, então, a vontade do homem é cativa, a sua natureza pecaminosa. E agora ele serve àquele que rege a este século, ao próprio diabo. E esta é uma afirmação bíblica que ninguém pode colocar de lado, né? Porque a Bíblia ainda diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, todos vivem sob a escravidão do pecado. Mas João diz aqui em 1 João capítulo 2, né, que os jovens têm vencido o maligno. E é importante dizer que é possível vencer. Não uma vitória que nós obtemos pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias atitudes, ou porque nós vivemos uma vida boa, ou porque nós fazemos boas obras, né? Não. O cerne do Evangelho trata exatamente disso, né? É possível mudar de lado nesse conflito. O homem está alocado por natureza, por causa da queda, por causa do seu próprio pecado, do lado daqueles que são escravos do pecado. Mas é possível ser retirado, desaliciado, ou desertado desse exército, né? E ser transportado, ou ser aliciado do lado do exército dos vencedores. E é importante dizer que não é por iniciativa própria, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, assentou no seu coração e o fez por intermédio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um plano que foi concebido mesmo antes da criação desse mundo, mesmo antes da queda do homem. Mas Deus
assentou no seu coração e o executou através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho trata disso. Quando o Evangelho trata de vitória, certamente a vitória ela abrange muitas outras áreas, mas o núcleo, o centro dessa vitória reside na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente ouve muita bobeira, muita mensagem motivacional, de pensamento positivo, de prosperidade, em muitos lugares. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo trata de uma vitória que foi obtida por Ele na cruz do Calvário. E nós podemos gozar dela por meio da fé depositada na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A questão é, se você permanece no seu pecado, você ainda está do lado daqueles que hão de perder. Agora, se você, com o coração quebrantado, consciente da gravidade do seu pecado, se chega à pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando os seus pecados, então você aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida, reconhece nele, na sua obra, o propósito de Deus de salvar pecadores do seu pecado. Então você vai ser transportado, migrado desse lado do conflito e fará parte daqueles que venceram o maligno. Aqui em 1 João capítulo 5, nós lemos: todo aquele que crê, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não há outra forma de vencer o mundo, a não ser crendo em Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio, morreu na cruz do Calvário, e por verter o seu sangue ali, pode lavar o seu pecado, te libertar desse jugo de escravidão imposto pelo seu pecado. Ainda no verso 11 e verso 12 desse capítulo, diz aqui João: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Vida eterna? Você quer vida eterna? Você pode obtê-la, se você ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, diz o verso 12. Hoje você pode desfrutar de vida e vida eterna. Hoje você pode sair daqui um vencedor. Não uma vitória conquistada pelos seus próprios méritos, mas a sombra da vitória perfeita daquele que morreu na cruz do Calvário por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, nós lemos verdades solenes, né? Verso 1, diz assim: ele vos deu vida, ele, o Senhor Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Pulo para o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E em Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra de Deus, né? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É nele, e somente nele, que nós podemos ter o nosso pecado perdoado. Não há outra forma. Se nós quisermos desfrutar de vida e vida eterna, de vencer, como nós lemos em 1 João capítulo 2, nós devemos nos achegar com o coração contrito, conscientes da gravidade do nosso pecado, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém quer ter a vida transformada? Alguém quer gozar de vida eterna? Então venha a Cristo, porque Ele, somente Ele pode outorgar vida e vida eterna. O pecado, ele impõe divisão, ele gera conflito, ele te afasta de Deus. Mas quando você se aproxima da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode ser liberto do jugo e da escravidão do pecado. A vitória que desfrutamos é, na verdade, a vitória que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos viver à luz dessa obra gloriosa que foi realizada em favor de nós. E hoje todos aqui são convidados a isso. O que é interessante nas coisas que Deus faz é isso, né? Deus não faz acepção de pessoas, né? A salvação é uma oferta acessível a todas. E de modo especial, né? Hoje você está aqui sentado, ouvindo verdades da palavra de Deus, concernentes à sua vida, à nossa vida, de um Deus que, movido pela sua grande misericórdia, quer salvar pecadores, como eu e como você. Receba o Senhor Jesus Cristo para viver uma vida de vitórias, gozar de bênçãos indizíveis, que são resultantes da obra gloriosa realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém?